Como é que um dos maiores fracassos da carreira do Vin Diesel do nada vai ter uma continuação? O último Caçador de Bruxas estreou em 2015 para criar uma nova franquia de fantasia sombria no cinema, com uma história que tinha saído diretamente das partidas de Dungeons and Dragons do ator. Mas o filme foi um desastre, deu prejuízo e ficou esquecido por uma década inteira até agora. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e fica aí que hoje eu vou te contar como é que essa história aqui aconteceu e por que é que do nada esse filme aqui vai ter uma sequência. Say Witch Hunter. Witch Hunter. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Hoje a gente vai falar de mais um filme que era pra ter sido uma enorme franquia, tinha uma boa ideia, mas deu um tremendo azar. Azar porque ele caiu nas mãos de dois caras que a gente já falou aqui no canal em outros vídeos, dois sujeitos que não importa o que eles façam, o próximo filme deles é sempre o pior. Se você não lembra quem são esses dois, calma que eu vou te contar agora. Então, se você tava morando em Marte em 2015, a gente pôde conferir o novo filme do Vin Diesel que pegou todo mundo de surpresa porque não era Velozes e Furiosos. E o pior de tudo é que o Toretto ainda tava fazendo um cospobre de Ragnar lá da série do Vikings. O último Caçador de Bruxas tinha chegado nos cinemas para contar a história do Calder, um caçador de bruxas lá de 1200 e qualquer coisa. Ele e os seus companheiros têm uma missão: derrotar a rainha bruxa que tinha atacado a peste negra no nosso mundo. Eles até conseguem fazer isso, mas antes da coisa ruim bater as botas, ela ataca uma maldição no nosso protagonista. O cara se torna imortal, ele vê todos seus entes queridos morrerem e 800 anos depois a gente vê ele nos dias atuais. Ele continua lá no mesmo ramo profissional, atuando como uma espécie de policial que fica aí patrulhando as ruas e impedindo que as bruxas que ainda existem sejam ruins com os humanos. Mas mal sabe ele que, na verdade, um plano terrível tá rolando por trás das cortinas pra trazer sabe quem de volta? Isso mesmo, ela, a grande rainha bruxa má. Pois é, esse plano aí tá rolando há 800 anos, os caras estão há 8 séculos tentando trazer essa rainha bruxa aí de volta à vida e até hoje não conseguiram finalizar. Por que é que demorou tanto pra acontecer? Eu sinceramente não sei. De repente as eleições aí do mundo das bruxas só acontecem a cada 800 anos, de repente é ano de eleição e tá na hora de fazer isso aí acontecer. Mas falando sério, eu até gosto desse conceito aqui do filme, tá? Essa parada de fantasia sombria é uma coisa que me agrada e eu acho que esse filme aqui tinha muito potencial. Só que ao mesmo tempo eu acho que ele tem um grande problema que é exatamente a sua maior estrela, o ator preferido de todo frentista, o Vin Diesel. E eu já vou explicar o porquê eu acho isso, mas antes a gente também tem que dar um crédito a esse cara aqui, tá? Porque se não fosse por ele, esse filme aqui nem tinha saído do papel. Isso porque, na verdade, a ideia do filme veio de um dos hobbies do Vin Diesel. Porque quando ele não tá destruindo um monte de cidade com um carro de luxo, o cara costuma destruir um monte de cidade com magia. Afinal, um dos maiores hobbies do ator é ser jogador de Dungeons and Dragons, o famoso RPG de mesa. O cara joga desde pequeno, é um entusiasta do jogo e foi das suas aventuras de lá que vieram a inspiração para a criação dessa história. A parada é que ele interpretava um personagem chamado Melkor, um ranger que era um caçador de bruxas que usava tanto a pancadaria quanto a magia para caçar as tais coisas ruins lá nas aventuras do jogo. E aliás, ele era tão apegado a esse personagem que quando o ator tava gravando o Triplo X, o cara tinha uma tatuagem falsa escrito Melkor na sua barriga. Olha só que doideira. Mas como assim um ator como Vin Diesel, forte, careca, suado, que dá tiro de metralhadora, joga esse joguinho de nerdão com magia? Isso não pode ser verdade, devem estar querendo nos enganar. I have a great love for Dungeons and Dragons, and I was speaking with the original writer, Corey Goodman, and we just geeked out, and I told him about this hybrid character that I had, because a witch hunter on paper is a hybrid character who's both a warrior and a spellcaster, if you need to know. His magic lies in the school of mysticism, and this is way too much. Cara, isso é fã de verdade, tá? Essa coisa aí dele todo empolgado, falando na conversa, querendo se aprofundar mais no jogo, mais nas regras, explicar, mas meio que também sabendo que nem todo mundo se interessa. É típico de quem é fã de verdade da parada. Eu lembro que quando eu comecei a sair com a Júlia, que hoje é minha esposa, na época ela não era muito ligada nessas coisas de geek, jogo, ela era mais da parada de musical, show, essas coisas assim. E eu ficava lá empolgadaço querendo falar de jogo, de RPG, e ela ficava lá com aquela carinha
linha de gol contra, tipo... Maneiro, hein, cara? Muito legal. Devia ter saído com o Pedro mesmo. O que eu tô fazendo aqui, eu não sei. Hoje ela gosta bem mais dessas coisas, estamos junto aí há mais de 10 anos e fica aí a lição, tá? Se você for chato o suficiente, você pode fazer as outras pessoas gostarem do que você gosta. Basta insistir. E falando em insistência, vamos falar dos roteiristas desse filme. Porque ele caiu nas mãos dos maiores assassinos de franquia de Hollywood. Uma dupla que os estúdios insistem em dar chance, mas eles são alérgicos a fazerem filme bom. O roteiro inicialmente estava nas mãos do Corey Goodman, que tinha feito O Padre. A ideia inicial era que o filme fosse algo um pouco mais sombrio, mais violento, numa classificação etária ali de 16 anos. Mas com um ator caro no projeto e um orçamento de 90 milhões, algumas coisas tiveram que ser mudadas e o filme acabou engavetado por um tempo. Uma dessas mudanças necessárias era ampliar o público-alvo do filme, que teve então a sua classificação etária reduzida de 16 para 12 anos. O projeto ficou parado por um tempo e entrou na blacklist, aquela lista de roteiros com muito potencial que acabaram não sendo produzidos, mas que a galera lá sempre tá de olho. Esse script precisava passar por algumas alterações e, pro azar de O Último Caçador de Bruxas, ele caiu nas mãos deles, os únicos, os inalcançáveis Matt Sazama e Burke Sharpless. Você aí que acompanha o Conversando com Frequência já tá ligado no tamanho dessa encrenca, mas caso seja o seu primeiro vídeo aqui, ou caso você não lembre quem são esses dois sujeitos aqui, vai aí uma breve lista dos enormes feitos deles. Drácula, a história nunca contada, Deuses do Egito, Power Rangers, esses três aliás que tem vídeo aqui no canal, depois vai lá dar uma conferida. E além disso tudo, os caras ainda trouxeram pra vida Morbius e Madame Teia. Então assim, não sei se eu preciso falar muito mais. Mas bem, se os roteiristas não eram os melhores, pelo menos o elenco era de fazer inveja em muito blockbuster por aí. Além do Vin Diesel, a gente tinha o Elijah Wood, o Michael Caine e a Rose Leslie, que era a Ygritte lá de Game of Thrones. Então assim, tinha muito potencial pra ser uma bela franquia de fantasia. E sendo bem sincero, eu nem acho esse filme de todo ruim, tá? Não acho ele bom, mas ele é passável. O conceito é interessante, eu achei legal acompanhar a história que é contada de uma maneira diferente, quase ali como uma investigação policial de fantasia urbana. Ele é um filme que se propõe a ser algo diferente daquela mesma coisa de sempre contar a história somente no passado, com batalhas épicas, magia a todo momento. E então assim, eu curti a ideia, a proposta do filme. Mas ele tem alguns problemas e pra mim o mais flagrante é, como eu falei, o Vin Diesel. Ok, eu sei que não dá pra esperar um filme do Vin Diesel que seja super transformador ou cheio de camadas, que o personagem tenha muitas nuances, ele não tá lá pra isso. Só que esse filme aqui, especificamente, tentava fazer exatamente isso. Trazer um personagem com mais nuances, que tivesse uma camada emocional um pouquinho mais complexa. E o ator pra carregar esse tipo de personagem, me desculpa gente, mas não dá pra ser o Vin Diesel porque ele tem a complexidade emocional de uma rocha. What were their names? Your wife and daughter. Sem contar que esse caçador de bruxas uma hora sabe de tudo, toda aquela lore de 800 anos de história da magia, mas na hora que o pau come, o cara é sempre pego de surpresa pelo inimigo. Então é uma coisa meio estranha. Quase como se os roteiristas não soubessem como criar situações de perigo pro personagem que é um grande sabe-tudo, sem ter que transformar ele num estúpido antes. E ainda tem aquela outra personagem, a Chloe, que tá ali meio que junto, coitada, que não deram nada pra ela. Essa moça não tem um pingo de motivação própria pra estar nessa história. Não tem nenhuma âncora emocional ali, uma história passada que justifique ela entrando nessa parada toda. Não tem nada. Ela tá lá só pro roteiro poder usar os poderes dela quando necessário e pra ser um interesse amoroso mais inútil que feriado no domingo. No caso, o interesse amoroso é inútil, tá? Não a personagem, porque ela é bem útil, aliás, até convenientemente útil. Mas vou te falar, tem uma coisa que me surpreendeu nesse filme aqui. Ele é bem menos ruim do que o que eu esperava. As avaliações dele na internet são péssimas. 5.9 no MDB e absurdos 17% de aprovação dos críticos no Rotten e 44% do público. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em conta aqui. Eu acho que boa parte dessa crítica negativa também vem muito de uma quebra de expectativa do público em relação ao filme. Isso porque, sendo uma obra do Vin Diesel, o trailer faz questão de focar exatamente nas cenas de ação e adrenalina que fazem parte da marca registrada de atuação do cara. Mas a verdade é que o filme tem bem pouco disso. E ó, mesmo quem não assistiu o trailer e só foi ver porque era um filme do Vin Diesel,
provavelmente também se decepcionou com isso. Afinal, um filme com esse ator e com o título O Último Caçador de Bruxas, sem dúvida passa a vibe de uma história cheia de ação, com um personagem brutal, que vai fazer acontecer e vai até os confins da Terra para exterminar um monstro. Só que, na verdade, o personagem principal, ele é bem mais melancólico, com camadas mais dramáticas do que aquela questão toda da adrenalina. Então eu arrisco dizer que uma galera foi assistir esperando uma coisa, viu outra e, portanto, saiu completamente decepcionada. E claro, isso é um problema da galera que foi assistir e não do filme em si. Mas quando a gente junta isso aqui tudo num bolo, o que dá é uma receita para um desastre financeiro. Os 90 milhões de orçamento viraram apenas 146 milhões, sendo que lá nos Estados Unidos o filme arrecadou apenas 27 milhões. Na época, o Vin Diesel teve que bater de frente com o Matt Damon, que estava lá fazendo sucesso com o Perdido em Marte. E claro, não tinha como a gente saber que esse filme do Matt Damon ia ser um sucesso tão grande. Mas o filme do Vin Diesel acabou ficando em quarto na bilheteria no seu final de semana de estreia, e aí ficou muito difícil para esse projeto aqui ter alguma continuação. O filme até finaliza ali dando a entender que ia ter uma sequência, mas nada, não fez dinheiro, engavetaram, um beijo e tchau. Mas, e se eu te dissesse que esse filme aqui tá desafiando a lógica de Hollywood? Lembra que eu te falei que se você for chato o suficiente, você insistir muito, você consegue o que você quer? Pois é, teve uma galera aí que insistiu tanto em assistir esse filme aqui nos últimos 10 anos no streaming, que hoje, agora, finalmente, a gente vai ter uma sequência. Ali no meio de 2025, o próprio Vin Diesel confirmou que uma continuação vai acontecer e estão até tirando o Michael Caine da aposentadoria para isso, tá? Isso aconteceu porque, embora esse filme aqui seja considerado o pior da carreira do Vin Diesel por muita gente, teve uma galera aí que aparentemente não tinha o que fazer nos últimos 10 anos e deixou o filme acidentalmente rodando em looping aí com a Netflix ligada enquanto tava lavando louça, ou tava pendurando roupa, ou tava até atendendo um oficial de justiça na porta, por que não? E aí o algoritmo da Netflix entendeu que esse filme era uma joia injustiçada e ele acabou parando lá nos top filmes mais vistos nos Estados Unidos. A Lionsgate olhou pra isso e mandou um oi sumido para o Vin Diesel e, moral da história, você aí que é fã desse filme pode comemorar, a história do Calder vai ser concluída depois de 810 anos. Tá vendo aí, você que tem medo de ser um cara chato e insistente? Você tá perdendo várias oportunidades de ser um cara chato, insistente, que ninguém gosta, mas que você consegue aquilo que você quer. Assim como os nossos queridos Matt Sazama e Burke Sharpless. E já que o tema desse vídeo aqui é insistência, agora quem vai insistir sou eu, tá? Vou insistir em dizer que tem muita gente que chega até aqui, gosta do vídeo, mas não deixa nenhum like, não se inscreve no canal. E se você for uma dessas pessoas, eu desejo do fundo do meu coração que da próxima vez que você for colocar o seu celular para carregar durante a noite, você não perceba que ele tá mal conectado e você acorde no dia seguinte sem nenhuma bateria no telefone. Antes de você ir, aproveita e deixa aí nos comentários se você curtiu esse filme e será que dá pra esperar alguma coisa dessa sequência? Eu confesso que eu tô curioso, empolgado, esperançoso, talvez não, mas curioso eu tô, especialmente porque o Michael Caine tá saindo da aposentadoria, o cara tá com mais de 90 anos, gente, o cara tá voltando pra fazer esse filme aqui. Vamos ver no que vai dar. Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!